Então, quem sou eu, como tudo começou e como eu comecei a desenvolver esse método. Meu nome é Sandra Strauss. Quando eu tinha 18 anos, eu tive um chamado. Eu costumo dizer que foi um chamado abrâmico, de Abraão. Abraão é o primeiro patriarca da história da Cabalá, da história bíblica. E o chamado foi o seguinte: sai da casa, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Tive um chamado mesmo. E eu resolvi sair da casa dos meus pais. Fui para Israel, entrei para uma faculdade e eu fiz um teste, que lá o vestibular é como se fosse um psicométrico. Como eu ainda não falava hebraico, o que eu pude gabaritar foi matemática. E aí me colocaram num lugar de exata. Naquele momento eu era uma pessoa exata. E aí eu fui fazer engenharia de equipamento médico, biotecnologia. E foi um assunto muito interessante que eu ainda não sabia o para que eu estava naquele lugar, mas que mais tarde foi se revelar. Eu aprendi noções sobre circuitos de equipamento médico e sobre medicina. Voltando para o Brasil, eu fui morar num apartamento onde durante a obra tudo estava dando errado. O cara do mármore faliu, o marceneiro faliu, a cozinha que a gente comprou já pré-pronta, a gente foi tirar de dentro do porto. Todo mundo que se envolvia com aquela obra tinha uma energia de falência e a gente também estava começando a adoecer. E eu olhei para aquele lugar e eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Estou eu lendo um jornal, abro e vejo assim, Medicina do Habitat. Talvez se tivesse escrito Feng Shui ou Feng Shui, como eu ainda era exata, talvez aquilo não me chamasse atenção, mas estava escrito Medicina do Habitat. Falei, medicina, casa, que interessante, talvez a minha casa tenha cura. E aí eu fui estudar para curar a minha casa. Fiz um ano de estudos, fui me interessando muito pelo assunto, mas tinha alguma coisa ali que não tocava na minha essência. E eu tinha uma professora, que ela era chilena, e ela falava assim, tienes que trabalhar com tu egrégora. Eu falava, minha egrégora, eu sou judia, não existe nada disso, né, dentro da minha egrégora. E conversando com o meu rabino, ele falou, você precisa começar a estudar Cabalá. Isso foi em 1999. E aí eu fui para o mundo, eu fui atrás desses estudos, eu me aprofundei na sabedoria da Cabala. E quando eu me deparei com o diagrama da árvore da vida, eu falei, é isso, esse diagrama com 10 fontes energéticas, eu vou poder aplicar ele na planta baixa para ele ser um diagrama interpretativo do nosso universo interno, do universo externo. E aí eu comecei a criar essa metodologia. Só em 2004 que eu fui apta a aplicar a primeira casa, quando alguém falou assim, faz a minha casa, porque eu mesmo num primeiro momento a gente fica receosa, vai mexer na energia da vida das pessoas, mas hoje, após anos, são praticamente 2 décadas, eu me sinto muito apropriada, me sinto uma merecedora de ter criado essa metodologia, essa técnica, que onde uma vez eu fui rotulada exata, hoje eu sou exatamente humana.